Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin mais bullish do que nunca, altcoins mais explosivas do que nunca. Mesmo diante de notícias ruins para a economia norte-americana, eu enxergo uma movimentação futura para o nosso mundo cripto muito explosiva. E eu quero te mostrar o motivo. Então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou analisar diversos ativos que você pediu nos comentários dos últimos vídeos, mas para que a gente continue a fazer análises do zero, eu peço a você, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise amanhã. Vamos começar com o Bitcoin, que teve uma movimentação de baixa, ele estendeu a sua movimentação de baixa iniciada ontem. E isso aconteceu às 9h30 da manhã com o PIB nos Estados Unidos. A gente recebeu a informação de que o PIB norte-americano veio muito pior do que esperado. 0,9% abaixo do esperado. Isso é uma porrada abaixo do esperado. A gente está falando do produto interno bruto do país mais rico do planeta. Então a gente teve sim uma desaceleração na economia norte-americana. E isso pode ser encarado de forma pessimista no curto prazo. No entanto, a gente tem que entender o que está sendo feito pelo Fed, o Banco Central norte-americano. E por que no final, você vai entender por que isso é tão bullish para o Bitcoin e altcoins. O que acontece? O Fed vem há bastante tempo aumentando a taxa de juros para controlar a inflação, que está muito elevada, estava muito elevada desde a época da pandemia e agora tem sim caído, mas está muito forte ainda. O Fed manteve os juros altos por mais tempo justamente para desacelerar a economia. Quando você aumenta a taxa de juros, você desacelera a economia e faz com que a inflação caia. Só que você tem que controlar muito o período em que você vai manter esses juros altos. Vai aumentar e manter eles elevados, porque isso começa a impactar a economia. A economia começa a desacelerar de uma forma que pode levar à recessão. Sim, a inflação cai, mas você pode jogar aquela economia, o país, o mundo em recessão. O Fed manteve por mais tempo a taxa de juros elevada. Por quê? Porque os dados de trabalho e o PIB estavam fortes. A economia norte-americana se mantinha forte. Mas hoje a gente recebeu um dado que chama a atenção. A economia começou a desacelerar. E neste movimento atual do mercado, a gente pode cair em uma recessão norte-americana que acabaria trazendo uma recessão para o mundo já no segundo semestre. E o Jerome Powell e o Fed não vão entregar para o seu presidente, pouco importa o presidente que esteja no comando dos Estados Unidos, não vão entregar em ano de eleição uma recessão. Olha, estamos em recessão, use isso como publicidade para sua campanha eleitoral. Então a expectativa e a visão é de que com uma desaceleração na economia e um aumento no pedido de desemprego, o número de pedidos de desemprego aumentou. Então, o Fed está tendo, de fato, o resultado do seu aumento e manutenção da taxa de juros elevada. A economia desacelerou e agora começa a mostrar fraqueza e o desemprego está pintando aí para a economia norte-americana, para os americanos. Isso naturalmente vai desacelerar a inflação, essa escalada da inflação já vem caindo, mas pode cair um pouco mais e isso abre espaço para uma coisa: o corte na taxa de juros. Muitos analistas ainda falam, não teremos corte na taxa de juros este ano, mas estes dados do PIB podem mudar um pouco o jogo do Fed para o decorrer do ano. É por isso que o mercado já está tendo uma retomada. A gente teve a desvalorização e o mercado já começa a acordar. Por quê?
Porque num primeiro momento é uma informação ruim, mas no segundo momento, espera, isso pode levar ao corte da taxa de juros, o que historicamente beneficia mercados de risco. Existe sim a narrativa e a probabilidade elevada do Banco Central norte-americano começar a emitir dinheiro no segundo semestre, e isso, meus amigos e amigas, é extremamente bullish. Por quê? Porque quando você imprime dinheiro, você desvaloriza a sua moeda fiat. E qual que é a moeda que é deflacionária, já que existe uma demanda muito grande e uma oferta limitada? Adivinha quem é? Este cara que está na sua tela, o Bitcoin. E o Bitcoin, em momentos de impressão de dinheiro e taxa de juros caindo, mas principalmente impressão de dinheiro, ele voa, ele dispara. E ele pode disparar levando, obviamente, pode não, ele vai disparar levando as altcoins junto com ele, as altcoins nas costas. É este o movimento mais plausível. Então, o medo imediato, oh meu Deus, o PIB veio ruim, é um medo que muito provavelmente vai se apagar. E a gente tem que olhar o gráfico. O que o gráfico fez? E muita gente muito preocupada, e a gente leva tudo muito a sério, mas eu sou extremamente enfático em te colocar: correções em bull markets são oportunidades. Correções em bull markets são oportunidades. E você só deve se preocupar com $52 mil se o mercado perder 59. Fundo do medo. Medo é oportunidade. Aqui, as altcoins deram a melhor oportunidade dos últimos 5 meses, 6 meses. Você só precisa se preocupar com $52 mil se a gente perder este fundo do medo. E o movimento que estamos vendo no Bitcoin é muito saudável. A gente tem o gráfico diário. Ele formou um topo, está formando um fundo ascendente, está rejeitando a área de 618 que nem foi atingida, a área de 50% em 63.300, e agora, obviamente, ele precisaria de um pivô de alta. A gente já apresentou aqui que a maior probabilidade pós-halving é o Bitcoin bater, subir, descer, lateralizar. E essa lateralização acaba ajudando quem? Adivinha? Ajuda e muito a dominância do Bitcoin cair e as altcoins voarem. O Bitcoin tem resistências claras. Qual que é a resistência mais clara que deve ser rompida? Esta resistência, 67 mil. Eu gostaria de ver os $68 mil serem rompidos. Tendo o rompimento dos $68 mil, a gente aumenta em muito a probabilidade do mercado fazer este movimento. Ponto final. E o suporte? Luan, qual é o suporte mais importante? O suporte mais importante é 50, não é nem 59.500, é $59 mil, 59.000. Abaixo deste ponto nós temos sim possibilidade de atingir os 52, mas você deve ter um plano preparado para este movimento se ele acontecer. Você só precisa se preocupar se ele perder os $59 mil. Enquanto ele estiver dentro deste padrão, a maior probabilidade é sim que a gente veja uma bandeira de alta acontecer, já que a gente vem de uma tendência de alta, lateraliza e explode. Como eu falei que a maior probabilidade é lateralizar, quanto mais o Bitcoin lateraliza, mais a dominância cai, mais as altcoins tendem a se valorizar também. O Total 3 tende a se valorizar e você vê que o Total 3 segue forte. Oh meu Deus, teve correção! Maravilha, teve correção sim no medo. Altcoins sofreram rapidamente e já começam a se recuperar. Só que no Total 3, que a gente condensa o market cap das altcoins, a gente vê o quê? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Pivô de alta pode nos levar
sim a valorizações mais agressivas. A gente tem o seguinte, dominância em baixa em um padrão triplo de resistência, cunha ascendente, LTB e resistência, linha de resistência, podem nos levar ao rompimento para baixo, que vai levar à explosão das altcoins. Então, mais uma vez, eu vos falo. Altcoins estão baratas. Altcoins estão em áreas extremamente interessantes. Então, para quem está focado em altcoins, preste muita atenção nos bons projetos. Nos projetos que estão em setores que têm, sim, entrega de valor no mundo real e que estão em padrões explosivos. E é claro que eu vou te apresentar vários ativos nos padrões explosivos. A gente tem diversos ativos que você pediu. E mais uma vez eu peço, você quer um ativo que eu analise amanhã, sábado, domingo? Deixa aqui nos comentários. A gente vai fazer sempre vídeos de análise. Eu não consigo analisar todos os ativos, mas eu sempre faço questão de analisar aqueles que vocês mais pedem, aqueles que são interessantes e aqueles que estão mostrando padrões explosivos, para que você tenha informação e possa aproveitar justamente esses padrões explosivos. Você já ganhou muita grana com esses padrões, portanto, vamos continuar com o belíssimo trabalho. E detalhe, a gente nem começou a subir. Eu falo mais uma vez, nem começamos a subir. Quando começar a subir, quem não está aproveitando agora vai ficar chupando o dedo. Eu venho falando muito no grupo geral. Grupo geral, link na descrição do vídeo, é um grupo do Telegram, onde eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar com consistência. Informação de qualidade para você lucrar com consistência. É isso que a gente entrega nesse grupo geral. Agora, você quer ter acesso a todas as minhas operações? Tudo que eu comprei. Cada compra que eu fiz, compra de gemas. O que são as gemas? Aqueles ativos com market cap pequeno que podem sim ter valorizações de 100, 200, 500 vezes. Gemas explosivas. Temos os alfas. Tem que ter equilíbrio na carteira. Quais são os alfas? Quais são os ativos que mais podem performar e que entregam muito valor? Que são mais seguros? Investimento inteligente para o bull market. Você quer acesso à minha carteira completa? Você quer acesso às minhas estratégias? Quer entender por que eu compro? Não basta você falar, estou comprando. Você tem que mostrar o porquê. E isso a gente entrega no nosso grupo Prêmio, grupo do desafio, 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Além de todas as minhas compras para longo prazo, comprando ativos, você tem acesso aos meus trades. Acesso aos trades, acesso à estratégia por trás dos trades e acesso completo a estou entrando com X, alavancagem de X, alvo aqui, stop aqui, para que você entenda o todo e possa tomar suas decisões de investimento de forma inteligente e responsável, seguindo sempre um bom price action, uma construção gráfica. Você tem acesso a suporte 1 para 1 comigo. Você quer falar comigo direto? Você tem acesso sendo integrante do Prêmio Desafio. E a gente tem diversas aulas de gestão de risco, psicologia de trade, base de preço, ciclos de mercado e muito mais. Muitas aulas para você ter a base para aproveitar esse bull market. Quer participar? Entra no nosso grupo geral. Link na descrição do vídeo. Vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto. E a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos falar de gráfico? Vamos falar de mercado? Vamos aproveitar para analisar vários ativos? A gente tem 50 ativos aqui para você. Pois bem, Phantom FTM. Muitos gostam do projeto, muitos acham que o projeto vai valer muito, muito mais, $10, $15, $20. Será que é momento de comprar Phantom FTM? Será que ele está numa boa área de buy zone? É isso que a gente vai avaliar. Veja como o Phantom está muito mais forte. Por que eu enxergo que está muito mais forte?
Porque teve todo o seu movimento de valorização. Quando começou a corrigir, não perdeu suportes. Tá? A gente tinha uma resistência. Então a gente tem uma resistência. Rompeu essa resistência. Voltou para testar. Perdeu o suporte? Não. Muitos ativos perderam. Muitos ativos vieram para estas áreas. Muitos ativos até alcançaram este fundo. Phantom não. Então Phantom está muito forte. E eu vejo sim que esta é uma área interessante de buy zone para quem está de fora. Quem ficou de fora, gosta do projeto e entende o quanto o projeto pode se valorizar. Por quê? A gente teve aqui retração de Fibonacci. Atingimos a área de Golden Pocket, a área de ouro de retração de Fibonacci. A gente também formou base de preço, muito provavelmente no semanal extremo. 12 horas em sobrevenda, pimba! Atingimos a base de preço. E também seguramos nessa área de suporte e resistência. Detalhe, é um round bottom com LTB rompida. Então, padrão explosivo. Qualquer área de compra que você tome, tem que usar o stop em 0,54. Não tem como você usar um stop diferente. Por quê? Porque é a área é do medo. Agora, se a gente tiver o rompimento desta área, para Phantom, a gente tem projeções de 618 lá para 1,78. Primeiro alvo e segundo alvo acaba sendo 3,52. Então a gente tem pela frente, sim, um potencial muito interessante. Então, 1,78 e o topo histórico 3,50. Rompendo 1,78, caminho é para topo histórico. E a gente está falando de um ativo que está em 0,76. Se você pega o risco e retorno, risco e retorno em potencial, te traça aqui, vem aqui e coloca projeção, tendo movimentação explosiva. Estamos falando de um risco-retorno de 12 para 1. Pode parecer muitas vezes, nossa, 28% de range de stop, mas olha aqui, olha só o quanto a gente pode sim se valorizar. E ainda é um ativo que é um bom projeto, tem sim potencial de valorização e sustentou muito. Então é projeto, setor e gráfico. A receitinha do bolo do dinheiro. Luan, é para eu comprar? Analisa. Não é qualquer ativo que é para você comprar. Estude o projeto, entenda o que ele entrega, o que ele faz. Será que é um projeto de valor? Será que está caro? Será que está barato? Você tem que avaliar. Não é simplesmente, beleza, vou fechar o vídeo, vou entrar aqui e vou comprar 10 mil milhões de dólares em Phantom. Todo investimento tem risco. Nada que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda. São apenas vídeos educacionais onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas do ponto de vista gráfico. Faça sua diligência, estude, porque no final o único responsável por investir o seu dinheiro, adivinha, é você. Vamos para mais um ativo. Meu Deus, RWA, CPUL, Gema. Tá derretendo. Será que tá derretendo? Ou será que a gente tem uma belíssima de uma oportunidade e uma área de buy zone? Eu gosto de avaliar no nosso VPVR as melhores áreas de buy zone. Então a gente teve toda uma valorização, essa é uma área meio neutra, aqui a gente já começa a ter um volume e este é o volume máximo que a gente tem de buy zone, de volume de compra e venda em CPUL. Só que a gente tem nesta área, olha a quantidade de wicks. Este é um projeto que muitas baleias estão investindo e você tem que ficar atento. Ele tem uma volatilidade, sim, porque é um projeto, é um ativo com um market cap pequeno, mas a gente está vendo uma defesa muito grande aqui, ó. Está tendo uma defesa muito importante nesta área. Então aqui acaba sendo uma área de buy zone com stop abaixo dos fundos, abrindo espaço para uma valorização bem consistente. Quando
quando conseguir romper esta LTB. Quando ele conseguir romper essa LTB que está segurando o preço e derrubou o preço de exatos, e nem tem tanto tempo assim, tá? Em 30 dias, derrubou ele em 58%, se ele tiver um rompimento desta área aqui, principalmente desta área de resistência em 0,22, ele pode acelerar muito. Então, para você que pediu o projeto, é RWA, vale muito pouco, é uma gema e está interessante. Do ponto de vista gráfico, está bem interessante. Vamos para o semanal em GRT. GRT, que é o projeto, se eu não me engano, é o The Graph, está muito saudável também. É um projeto que está tão saudável quanto FTM. Por quê? Eu vou puxar aqui. Eu vou colocar... Por que eu estava com isso aqui? Tá, aqui. A gente teve o rompimento do padrão de round bottom em LTB, acelerou, formou base de preço, pivô de alta, voltou a corrigir, sustentou na área de suporte mais clara, e agora ele pode formar um pivô de alta e acelerar. Retração de Fibonacci, atingiu a área de Golden Pocket, veja aqui, está na área de 618, ainda é uma área bem interessante, tendo o rompimento deste ponto em roxo de 0,30, a gente abre espaço sim para mais valorizações. Então, The Graph está muito saudável. RIF, também super mega saudável, por quê? Não perdeu os fundos, formou uma base de preço, a gente tem a LTB rompida, a gente tem a nossa área aqui de round bottom, ele teve uma movimentação, voltou, se eu não me engano ele atingiu uma área ainda mais extrema, ele atingiu uma área mais extrema, tá dentro do Golden Pocket, se voltar para cima dos, a gente pode falar aqui, 0.0025, tá, 0.00, vamos aumentar isso aqui, né, não fica difícil, 0.0025, abre espaço para aí sim a gente ter a nossa continuidade de alta. Então, RIF tá numa área de buy zone para quem gosta do projeto. Gosta do projeto? Gosto, Luan. Então, para você que estudou o projeto, sabe que ele entrega, tá numa área de buy zone. Neon, muita gente me pediu Neon. Então, Neon, a gente tem o quê? Olha só um round bottom aqui. Round bottom, fundo duplo, bonitão. Tá aqui. Eu posso até ajustar um pouco. Tá, não vou forçar aqui, não vamos perder tempo neste round bottom, mas é um round bottom claro. A gente tem a nossa área de suporte e resistência. Você vê que o mercado, quando estava todo mundo caindo, olha que engraçado. Estava todo mundo caindo, ele fez um pivô de alta. Então ele teve uma semana com rompimento. Eu vejo sim que NEO, o SDT, não é Neon, eu acho que eu falei Neon, NEO SDT está em uma área muito bullish. Por quê? Porque a gente tem aqui o nosso alvo de projeção pós-rompimento. Então a gente pode ter uma valorização bem interessante. Este é um cara para marcar em vermelho. Por quê? Porque ele teve o pivô de alta, veja, ele teve movimentação de alta. Bateu em uma área de resistência, teve pullback, teve pivô de alta, fechou o semanal acima, começa a corrigir e abre espaço sim para uma valorização e uma rejeição. Só que essa aqui acaba sendo uma área bem interessante. Enquanto isso, o Bitcoin sobe. Maravilha. Jasmine, gente, tá muito bullish. Jasmine para mim é muito bullish. A gente pode ter uma aceleração assim que tiver o rompimento desta flâmula de alta. Então, Jasmine, para quem não pegou aqui, e eu passei Jasmine lá no grupo Prêmio Desafio, nessas áreas aqui, ó. E eu sigo em Jasmine. Acredito sim que pode ter uma valorização ainda mais agressiva. E detalhe, foi um dos ativos que a gente analisou aqui. A gente fez análises aqui, porque era um round bottom, LTB rompida, próximo do teste do round bottom. Muitos ativos estão nessa área hoje. Não perca tempo. Luna Classic. Muita gente me pediu e eu estou preocupado com Luna Classic, porque Luna Classic precisa sustentar essa área. Eu vou até copiar este
vou duplicar, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Opa, Ctrl+Z, estou fazendo caca. Pronto. Olha só, a gente tem aqui uma área de suporte e resistência, ele está trabalhando neste range, formou um topo duplo, tem fundo duplo aqui. Então é o seguinte, para quem gosta muito, você tem que amar Luna Classic. Aqui é uma área de buy zone. Só que se ele perder isso daqui, segura que ele vai lá para baixo muito forte. Pode ser uma área de compra, sim, até com um stop, que vai ser longo, tá? Não vai ser o melhor ponto de entrada, não. Quanto mais perto daqui, melhor. Seria um stop de 35%. Mas se ele acabar por romper essa área, a gente pode ter uma valorização bem grande. Só que isso aqui é só para quem ama o projeto e está com uma visão agressiva de compra. Agora, você é mais conservador, não ama tanto o projeto, gosta dele. Isso aqui pode se estender. E aí, seguinte, visão mais conservadora é aguardar rompimento, teste e continuidade de alta. Não tem o que fazer. Galera, Velodrome, não tem o que fazer. Olha isso, tá indo embora. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora vai ter que aguardar um fundo ascendente, RSI de 4 horas em sobrevenda para ficar feliz. LTO teve uma baita de uma movimentação de alta, corrigindo, semanal formando base de preço, se eu não me engano 12 horas bateu em sobrevenda, vamos ver, não bateu em sobrevenda, 4 horas bateu em sobrevenda várias vezes. Eu olharia para o 12 horas em sobrevenda para uma oportunidade, caso a gente perca este suporte aqui. Então, se perder esse suporte, RSI de 12 horas em sobrevenda, áreas de compra ficarão entre 0,15, 0,1480 até 0,12. Então, você teria uma buy zone bem clara em LTO se ele perder esse suporte, e aí ficaria neste range aqui. Base de preço extrema no semanal. Matic, olha só, Matic está sustentando, hein? Lembra que eu falei dias atrás? 0,70 é importante, 0,70 é importante, 0,70 é importante. Se sustentar 0,70, tá ótimo. Tá sustentando 0,70. E agora? 0,70 se mantém e está sustentando, maravilha. Mas, para quem tá de olho em Matic, quem tá dentro, super saudável, enquanto sustentar o suporte do medo em 0,58, tudo segue saudável. Mas agora quem quer compras, importante aguardar o seguinte, topo, fundo, ascendente e um pivô de alta. Eu aguardaria um pivô de alta. Eu não entraria sem um pivô de alta, porque um pivô de alta, sim, me confirmaria a maior probabilidade. Não esquece, apaga. Confirmaria a maior probabilidade. Que isso, Luan? Nos traria um pivô de alta, uma maior probabilidade de uma continuidade de alta. Então, aumentaria para Matic a probabilidade de atingir 1,57, posteriormente 3 dólares. Para isso, pivôzinho de alta. Sem pivôzinho de alta, quem está fora, espera um pouco. Quem está dentro, 58 cents é o suporte que não pode ser perdido. Então está muito claro, Matic. Está de fora, espera pivôzinho de alta. Está dentro, 0,58 é uma área muito crítica. STX, muito saudável, não tem nem o que falar. Para mim está numa área de buy zone, porque ele rompeu, fundo do medo, rejeitou, está rejeitando, está sustentando. Então o suporte mais claro está aqui, ó, em 2,8. Esse é o suporte mais claro. Perdeu, aí tudo bem, a gente vai lá para a casa de 1,20. Enquanto ele sustentar, segue muito bullish e abre espaço sim para mais valorizações. Então Stacks, muito saudável. DYDX, mega interessante o ponto em que nós estamos. Quem está dentro, fica tranquilo, fundo do medo, 1,60. Quem está fora, aguarda um pivô de alta. Não tem problema.
aguarda um pivô de alta. Vai ter um topo. Ai, meu Deus, é ombro, cabeça, ombro, e agora? Se ele formar um pivô de alta, rompendo novamente esse topo, acabou. A gente pode ver valorização. Então, quem está dentro e conhece o projeto, tranquilo. Quem está fora, pode aguardar um pivô de alta. Então, perfil mais conservador, pivô de alta. Perfil mais agressivo, pode fazer um DCA se conhecer o projeto. É isso. E quem está dentro, está dentro. Solana. Solana teve uma belíssima correção. Enfim, Solana corrigiu, porque não corrigia. Corrigiu, base de preço. Atingiu exatamente a área de suporte e resistência. Era resistência, virou um suporte. Rejeição muito agressiva, 116 dólares. Rejeitou. Testou na semana seguinte, rejeitou. E agora a gente está numa semana doji, de indecisão. Mas a gente tem sim o potencial de ter uma valorização se isso aqui for rompido. Se isso aqui for rompido, acaba virando uma bandeira de alta. Vamos lá, quer ver? Olha só. A gente tem aqui, ó, uma bandeira de alta que pode se confirmar. Bandeira de alta vai levar uma aceleração. Então, rompendo 160, pode ser que a gente veja uma aceleração em Solana. Pode ser uma oportunidade para quem ficou de fora. Quem gosta muito de Solana fala que Solana vai bater 600, 700 dólares, 1.000 dólares. Então, 150 dólares pode estar barato. Mas avalie se você, de fato, acredita no projeto. Do ponto de vista gráfico, está tudo muito saudável. Suporte do medo, 116 dólares. Rio. O projeto Rio esticou no semanal, começou a corrigir. Não sei se formou base de preço no 12 horas. Não formou, mas provavelmente formou no 4 horas. Bateu no 4 horas aqui, tá? Bateu no 4 horas aqui, teve valorização, bateu de novo. Seguinte, ponto mais crítico para Rio é este suporte aqui, 1,41, tá? 1,41, se 1,41 for perdido, a gente vai corrigir no semanal de uma forma mais extrema. Correção no semanal de forma mais extrema é RSI de 12 horas em sobrevenda. Rio vai bater 12 horas em sobrevenda exatamente a partir de 1,13 até 0,70 cents. Então, fique de olho, fique atento, porque a gente pode sim perder esse suporte. Se perder esse suporte, a gente vai ficar mais extremo. Mas aqui não deixa de ser uma área muito interessante de buy zone para quem está de olho neste projeto, que muitos falam que tem bastante potencial. Pendle, vou falar o que de Pendle, gente? Pendle pode começar a corrigir no semanal, por quê? Formou base de preço, esticou 1, 2, 3, 4 semanas, começou a correção e a gente está vendo uma movimentação de baixa. Se Pendle romper 7,50, a correção só vai vir mais para frente. Agora, se Pendle perder este suporte aqui de 5,40, pode ser que a gente inicie uma nova correção. Então a gente olha para o 4 horas em sobrevenda. Vamos ver se bateu. Pode ter batido nessa movimentação aqui. Não bateu, ou seja, melhor ponto de compra para Pendle hoje é o RSI de 4 horas em sobrevenda, formando nova base de preço semanal. Nova base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, abre espaço para compras. Quem está de fora vai poder aproveitar e, na verdade, quem está de fora e gosta do projeto, entende o valor de Pendle, vai ter pelo menos, provavelmente vai ter a última oportunidade. Então aproveite. Se você não está dentro e quer comprar, talvez essa seja a sua última oportunidade. Quem ficou esperando o Pendle corrigir de 2 dólares, chegar a 1,60, perdeu o bonde, mas perdeu absurdamente. Ficou esperando comprar em 2, muita gente teve que comprar em 7. Aurora. Seguinte, tá tendo uma correção. Eu estou usando essa resistência porque é uma resistência anterior, mas a gente tem um suporte muito claro aqui. Tá? Então eu posso até fazer isso aqui, ó. Estamos em uma área de suporte e resistência. Tá? É uma área de suporte e resistência. O que a gente precisa para que a Aurora fique de fato forte? Primeiro, o fundo do medo, 0,20, é stop claro abaixo disso.
Aqui, você tem que tomar cuidado para não formar um ombro cabeça a ombro. Então, como que a gente toma cuidado com isso? A gente compra no pivô de alta. Se ele fizer isso aqui, muita gente vai falar: oh meu Deus, é um ombro cabeça a ombro. Quer ver? É um ombro, vem aqui o pincelzinho. É um ombro, cabeça e um ombro aqui. Aí ele vai, corrige, forma a base de preço, pivô de alta. Então, quando ele começar, ele atingir um topo, começar a corrigir, você marca esse topo. Uma vez que ele romper, fechar o dia, você abre espaço para uma compra com uma maior probabilidade de continuar o seu movimento de alta. EGLD, eu gosto. Teve o topo duplo, perdeu os fundos, confirmou o alvo do topo duplo e parou justamente, a gente puxa do fundo ao topo, ele parou justamente na área de 78,6, está ainda na área de Golden Pocket. Então a área do medo é a área de stop, $32, e você abre espaço sim para buy zone. Para mim é uma áreas de Golden Pocket. Depois de uma movimentação de alta em um bull market, com uma correção tão agressiva, formando base de preço mensal, que foi quando o RSI diário bateu em sobrevenda, acaba sendo uma área de buy zone para o longo prazo. Acaba sendo uma área interessante. Então você pode aproveitar. Fique de olho. Não é compre de qualquer jeito, mas olhe com carinho. Planet, mais uma gema de um setor explosivo. Está na sua área de buy zone. É uma área com... Vamos ver se tem muito volume? É uma área com volume, ele perdeu a área com volume, mas não perdeu totalmente. A gente ainda está na área de range de volume elevado. Tem um suporte claro e market cap pequeno, maravilha. Você não vai querer comprar aqui. Você compra quando está no fundo. Você compra quando está no medo. Não é para comprar. Mais uma vez, não dou indicação de compra ou venda aqui. Eu estou te trazendo um alerta. Estuda. Tenta entender o que o projeto faz, o setor que ele está, por que ele é uma gema que pode valorizar ou não. É importante você ficar de olho. Dá uma olhadinha. Planet. HNT. Caramba, que porrada que a HNT levou. Me pediram HNT e a gente teve do movimento de fundo até o topo, a gente teve uma correção bem agressiva. E ele perdeu, inclusive, o fundo do medo. Hoje ele está se recuperando. Porque ele atingiu o fundo do fundo. Olha aqui, ó. Ele atingiu o fundo do fundo. Então ele chegou no limite máximo. Uma queda absurda num projeto que é um projeto que tem braços no RWA. 70% da sua máxima. Eu enxergo sim que é um projeto, vamos até colocar no vermelho, que vale a pena você estudar e avaliar. Por quê? Porque ele está num ponto muito interessante. Depois de perder 70% do seu valor, ele tem sim um potencial muito bacana. A gente teve um volume de compra, sim, mas ele começou a ser descendente no semanal. Então tá me chamando a atenção. A gente tem que avaliar com cuidado. Deixa eu dar uma olhada nas áreas de volume. Não, mas o fato dele segurar esse suporte é interessante. Investidores mais conservadores, aguarda o semanal fechar. Semanal fechando, fica legal. Então dá uma olhadinha com carinho. BNB. Vou falar o que de BNB? Vou falar o que de BNB? Quem que quer que eu analise BNB? Vou falar o que disso daqui? Olha isso aqui. Vou falar o que disso daqui? Isso aqui é um absurdo. Ele está no topo do topo do topo do topo. Agora, meu amigo, não tem o que fazer. BNB era para comprar aqui, ó, no ombro, cabeça, ombro inverso. Presta atenção. Semanal, ombro, cabeça, ombro inverso, no round bottom, LTB rompida. Comprou, não comprou? Já era. Perdeu uma alta gigantesca. Agora você tem que fazer o quê? Esperar o rompimento, teste, base de preço. Presta atenção, vou lá. Ombro, cabeça, ombro inverso no semanal, round bottom, LTB. Maravilha? Gravou? Então a gente vai analisar alguns outros caras aqui. A gente tem o round bottom, está tentando
fechar a semana acima desta LTB, conseguindo acima desta LTB um fechamento, a gente tem um pivôzinho de alta, pode acelerar uma movimentação de Filecoin, que é um baita de um projeto em um setor que tem espaço para crescer bastante. ICP, acumulando, muito saudável, não tenho o que falar, me pediram, eu sigo na mesma visão, para mim não está acontecendo nada, ICP está acumulando, assim que a gente começar a ver o dinheiro fluir de fato de forma mais agressiva para as altcoins, esse é um ativo que pode acelerar bastante. OneInch, agora a gente começa a falar de ombro, cabeça, ombro inverso. E você pode estar olhando para minha cara e vendo, esse cara está mexendo nesse óculos o tempo todo. Sim, o óculos está caindo e eu vou arrumá-lo para você não ficar incomodado com eu colocando o dedo o tempo todo no meu óculos, tá? Mas só para falar, se você não tinha reparado, repare. Coloquei já 17 vezes, arrumei meu óculos 17 vezes nesses últimos 40 minutos. O que eu falei? Semanal, ombro, cabeça, ombro inverso. Semanal, ombro, cabeça, ombro inverso. Round bottom com LTB rompida. É uma coincidência? Não sei dizer, mas para mim, meu amigo e minha amiga, isso aqui tá muito claro. XLM sustentando, lateralizando, mas sustentando muito bem. Nem sequer perdeu os fundos. Fundo do medo segue sendo a área de stop, 0.090. E abre espaço sim para uma valorização maior. ANC-R, esse cara tá saudável, viu? Ele tá saudável e pode inclusive fechar um mês. Olha só, ele pode fechar um mês com martelo de força. Fica atento. Esse é um dos ativos que está mais forte. Teve a correção, rejeição forte, acelerou na semana passada, não está vendo qualquer movimentação de baixo essa semana, vale a pena ficar de olho. DOT, gosto de DOT, porque DOT não perdeu os fundos, está bem saudável, a gente está com um momentum bullish para DOT. Vejo DOT em uma área interessante, a área do medo de suporte, 5,65 é a área de stop, fique de olho. Dente também está muito saudável, ainda está mais lento, mas está aí no seu movimento extremamente saudável, fundos ascendentes, sustentou um fundo ascendente, mesmo na queda livre, sustentou um fundo ascendente, fechou as semanas acima dessa área de suporte, tem espaço sim para continuar a valorizar. Bake, idem, teve uma pernada e porrada, né? Que é um pivô de baixa. Isso aqui é pivô de baixa, tá? Só que, ó, isso aqui é pivô de baixa. Só que ele está sustentando. Enquanto ele se sustentar acima dessa área e começar a fazer este movimento, se ele fizer isso daqui, ó, aí ele abre espaço para valorizar. O que é isso? Pivôzinho de alta. Então a gente quer ver no semanal, para esse cara ficar saudável, tirar esse gosto de queda, ele tem um movimento de alta, fundo ascendente, e aí ele pode caminhar para uma valorização mais interessante. A AVE, super saudável, não tenho o que falar de AVE. KSM, ombro, cabeça, ombro. Vou repetir, ombro, cabeça, ombro. LTB rompida, round bottom. Lina. Lina está se sustentando, incrível. Maravilhosa. Quem está dentro, saudável, tá? Não estou vendo nada demais, tendo em vista que sustentou esse suporte. Teve uma porrada? Tomou um soco na cara, um chute na cabeça? Com certeza. Mas é um ativo com um market cap pequeno, então é normal que a gente tenha este tipo de ativo sofrendo bastante. Teve pernada para baixo, sustentou. O que queremos? Para que ele demonstre força, pivô de alta. Conservador que está fora e quer entrar, pivô de alta. Pivô de alta. Então semanal esticando, corrigindo e pivô de alta abre espaço. VeChain, eu estou gostando muito deste movimento. É um movimento de acumulação e logo, rompendo esta LTB aqui, ele pode fazer facilmente este movimento. Então fica de olho. ZRX, também estou gostando. Devolveu muito da movimentação de alta, mas segue formando o quê? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Então, em linhas gerais, é um ativo saudável. Seller Network, super saudável, na minha humilde opinião.
teve a pernada, sustentou, fundo ascendente, retração de Fibonacci 618, base de preço mensal, RSI diário em sobrevenda. Tá saudável. O que mais? Lux. Tá lutando. Eu quero pivô de alta em Lux. Tá lutando. Vamos ver como é que ele vai fechar a semana. Se ele fechar a semana mais uma vez acima dessa área aqui, aí sim ele pode começar a acelerar. Mas para isso ele precisa fechar a semana. Precisa demonstrar força. Falando em força, Nier tá absurdo. Olha o mensal. Muito forte. Nier tá muito forte. Fica de olho no setor de Nier. Eu venho falando isso. Setor de Nier. Fique atento. Cote. Tá saudável, mas eu quero ver mais ímpeto de alta. Essa devolução aqui foi interessante. Trouxe uma valorização enorme, uma correção muito grande. Tá numa área interessante ainda sim, porque aqui é uma área de resistência, ó. Está numa área de suporte e resistência, está sustentando, mas eu quero ver um pouco mais de ímpeto. Gala tem sim um movimento mais saudável, está bem mais saudável. Sandbox, ombro, cabeça, ombro, inverso. Round Bottom, LTB, já sabe, lembra de BNB. E Zilliqa segue inalterado. Não está fazendo nada, mas segue forte, tentando confirmar um pivôzinho de alta acima deste suporte, que era uma resistência, virou um suporte, a gente perdeu momentaneamente, recuperou, tá voltando a tentar romper este ponto. Para mim também está saudável para o longo prazo. 46 minutos de conteúdo para você. Eu espero que você aproveite, uma vez que o Bitcoin está demonstrando força, sim, a gente está rejeitando áreas de retração de Fibonacci. A dominância está subindo um pouquinho agora, mas com o Bitcoin em alta, tudo normal. Mercado dentro do seu padrão de equilíbrio. Tendência de alta permanece. Tudo muito saudável. Lembre-se, deixa aqui embaixo aqueles ativos para eu analisar amanhã. E eu desejo a você uma semana maravilhosa. Mas não antes de você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e apertar o like. Já fez isso? Se não fez, o faça. E agora sim, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.